Ok, minha gente, já de volta. E lembrando a você o seguinte, Centro Gastronômico Recanto. O Recanto, né? Recanto esse final de semana teve cheio. A gente foi lá na sexta-feira, estava bem cheio o Recanto, né? Muito legal lá, um bate-papo lá no Recanto. Centro Gastronômico Recanto. Mais uma passada aqui no pessoal que está aqui conversando, tem um monte de pergunta aqui. Hélio, na lei de concessão a empresa tem 30 dias para assinar o contrato. Ainda dá tempo de anular? O vereador vai responder. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, todos... Bom, isso aqui é outro assunto. Flávio, eu não posso entrar nesse assunto hoje, porque não dá tempo, tá? Não dá tempo de eu entrar nesse assunto. Isso aí é uma coisa que vocês podem perguntar ao vereador lá no gabinete dele. A gente não vai entrar em assunto. As pessoas podem te procurar lá, né, Léo? Pode, estamos sempre à disposição. Em primeiro lugar, bom dia, Hélio, bom dia aos seus telespectadores. É sempre um prazer estar aqui na TV Diário. E hoje você me convocou para falar sobre a licitação da água. Estou aqui, fique à vontade. Então vamos lá, vou começar a fazer pergunta do pessoal aqui, né? Porque mais ou menos é o que a gente vai falar, né? Deixa eu achar aqui. Vamos pagar por uma obra que não será feita, um tratamento de esgoto que também não será feito. Você acha que essa obra vai à frente? Então, Hélio, eu vou começar dissertando da minha maneira e as perguntas vão se encontrando com você. Vão se encontrando, realmente. Vamos lá. A Câmara é o único poder dos três poderes que existem na Constituição, que é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, a Câmara é o poder legislativo. É o único poder que vem contra este modelo de concessão desde o seu início. Tanto que a Prefeitura conseguiu fazer a licitação baseada numa liminar dada pela Justiça de Teresópolis e que a Câmara entrou contrária a essa liminar e o presidente do Tribunal de Justiça concedeu à Prefeitura 72 horas para se explicar. 72 horas essas que tinham mais prazo do que, de fato, o dia da licitação. Porque essas 72 horas acabam, se não me falha a memória, na próxima terça-feira, amanhã. Então a Prefeitura fez, o próprio presidente do Tribunal de Justiça disse que o certame poderia ser anulado no momento em que se encontrasse. E a Câmara vem brigando. Desde 2017, prefeitos vêm tentando entregar o serviço de água e esgoto à terceirização de maneira predatória. Em 2017 nós suspendemos, em 2020 nós suspendemos, ano passado brigamos e barrando, e esse ano a Prefeitura, com a ajuda do Poder Judiciário, conseguiu confeccionar o certame da licitação com portas trancadas, sem o povo poder participar, mas a gente ainda tem recursos pendentes de julgamento lá na presidência do Tribunal de Justiça, Hélio. Quer dizer, não encerrou. Não encerrou. Ainda tem justiça disso. Sim. Aí. Né? Pode ser anulada a concessão. Não pode ser anulada a licitação. Perdão, concessão não. Perdão, a licitação. Anulada, suspensa, muita coisa ainda pode acontecer. Tá. Eles fazem aqui sobre o tratamento, eu vou transformar a pergunta do Felipe, modificar nela um pouco, né? Você tem conhecimento. É água e esgoto. Sim. Que tem que ser feito. Mas a nossa briga, Hélio, principalmente a minha particular, é que a água é um patrimônio público da cidade de Teresópolis. Nós somos uma das poucas cidades no estado autossuficientes em produção de água limpa. Ou seja, nós temos água em quantidade suficiente para abastecer a nossa população. Mas também concordo que nós precisamos do tratamento do esgoto. Nós não temos um metro de esgoto tratado. Então, o modelo que eu venho defendendo há algum tempo é uma empresa pública municipal para cuidar do tratamento da água e vender a sua distribuição e o seu consequente tratamento do resíduo líquido, que é o esgoto. Mas, do jeito que foi feito hoje, foi não só vendida a distribuição, como também os mananciais hoje estão à disposição por 25 anos de uma empresa que poderá explorá-los de maneira comercial e que assim desejar. Pergunta do Israel aqui, por que você não abre uma comissão processante imediatamente? Então, Hélio, as coisas se confundem, né? A própria Justiça autorizou a ser feita a licitação e essa mesma Justiça diz que após as 72 horas de receber os documentos que solicitou, inclusive os da licitação que ocorreu na sexta-feira, ela poderá tomar uma decisão. Eu tenho certeza que o Israel e todo o teresopolitano está consternado, está revoltado com a situação de ter sido feita a licitação de portas fechadas, com grades. Isso já demonstra que isso não foi combinado com o povo, que o povo não concordava, senão o povo estaria lá aplaudindo. Isso é uma questão muito ruim, mas que ainda tem desdobramentos.
A questão da comissão processante, ela tem que ter um fato determinado e que apure tudo muito bem e que, se ao final se achar realmente que houve erro ou dano ou qualquer problema à função pública, pode haver o afastamento. Mas eu pessoalmente, acredito na responsabilização, né? A gente falava um pouco nos bastidores, o que acrescentou as cassações que nós fizemos no passado em melhoria para a cidade? Pelo contrário, tivemos governos piores emendados à frente, que em alguns momentos se tornaram até piores do que o que estava antes. Hoje nós temos que ter uma lucidez que Teresópolis precisa, sim, ter um modelo de água pública nossa. Eu não concordo com esse modelo, eu sou contra o entreguismo e nós temos que achar uma forma disso ser resolvida. Embora, na visão da Prefeitura, isso se resolveu na sexta-feira. Na visão da Câmara e de parcela da população, isso ainda vai ser muito debatido. Olha só, Jones, ele já respondeu a sua pergunta, a Cássia também ele já respondeu, porque todos perguntam mais ou menos a mesma coisa, por que não tem um afastamento do prefeito e tudo, que nesse momento não é uma coisa que interessa, né? Não é uma coisa que interessa. Não é uma questão do que não interessa. Em primeiro lugar, que o protocolo da Câmara está aberto à população. E qualquer um teresopolitano pode ingressar com um processo solicitando uma comissão processante. O que eu estou te dizendo é que, neste momento, faltando um ano para acabar o mandato, o que nós temos que criar é uma política de responsabilização. É lutarmos para que esse entreguismo não ocorra ao final. E, se caso ocorra, como é que esse recurso será aplicado? São 306 milhões, é muito dinheiro, que é dinheiro do bolso do teresopolitano, porque esse dinheiro não foi dado de graça, isso vai ser cobrado nas contas dos próximos 25 anos, isso vai ser diluído. Eu tenho certeza que com 4 anos dessa empresa aqui, ela já recuperou os 306 que deu e já está tendo lucro. Nós temos que criar uma política de entender onde é que esse dinheiro vai ser aplicado, como ele vai ser aplicado, se ele vai ser aplicado para a construção do nosso hospital público, se ele vai ser investido na melhoria da educação, se ele vai ser utilizado na melhoria do transporte e das estradas e ruas. Isso é que nós temos que saber. Mas não estou concordando ainda com esse modelo. A nossa briga vai continuar para que essa licitação seja suspensa conforme a Câmara entrou e que a Justiça ainda está no prazo de decidir. Perfeito. O Beide também fazendo uma pergunta, mas ele, de certa maneira, ele respondeu, perguntando por que o prefeito não é afastado. Né? Isso aí você já respondeu. A Maria Felício está lá no Rio de Janeiro. Bom dia, Maria Felício. E qual seria uma solução para... O que você acha? Se você pudesse você decidir, qual seria o melhor momento? O que seria melhor para se fazer com a água em Teresópolis? Hélio, se eu tivesse o poder de decisão com muita lucidez, pararia essa licitação. Porque a Justiça autorizou uma licitação por liminar. Ou seja, isso ainda está precário. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, não combinou com a comunidade, com a sociedade. O povo não quer. Qualquer pesquisa que você faça, nós fizemos algumas, demonstra que pelo menos 70% da população, em alguns momentos até 80%, são contrários ao modelo de concessão que está posto, que foi licitado. Então eu suspenderia isso tudo, né? Qual seria a minha opinião se fosse o governante? Fazer um plebiscito junto com as eleições do ano que vem. Se o povo quereria que esse serviço continuasse público ou se quereria que nós entregássemos isso à iniciativa privada para cuidar. Essa seria a pergunta na urna eletrônica, que não teria gasto algum, porque já tem eleição ano que vem, só inseminaria na urna mais um quesito. Sim ou não, você quer o modelo público ou você é a favor de que a Prefeitura possa entregar isso a um modelo privado para ser concedido? E aí o povo decidindo, nós chegaríamos à melhor solução. Nós não podemos entregar 100% da nossa autossuficiência na mão de particulares pela bagatela de 306 milhões de reais. 306 milhões de reais, é muito para mim, para você e para a maioria da população. Mas é menos da metade do orçamento anual da Prefeitura. Tá, o nosso orçamento são quase 800 milhões de reais. 800 milhões, tá, vamos lá. Esses 306 milhões, a gente tem problemas aí, as escolas que estão paradas, pelo menos 3, hemonúcleo que não abriu, asfalto que não chegou. Fornecedores sem receber. Fornecedores sem receber, precatórios que ele tem que pagar, que não são deles, mas vieram de outros. São quase 300 milhões de reais só de precatório. Esses 300 milhões, ele vai fazer o que com esse dinheiro? Ô Hélio, se nós formos pensar, é igual uma gota d'água numa chapa quente. Não dá nada esses 300 milhões. Pode ser, primeiro que ele não entra de uma vez só. Entra uma parcela agora, quando é assinado o contrato, e a outra parcela para o próximo ano, se não me engano.
que eu não li o contrato todo ainda, a minuta do contrato. Mas esse dinheiro não entra os 306, ele entra parcelado. Entra uma parcela significativa agora e outra parcela em 2024. Ele ajudará a prefeitura a ter fluidez de caixa? Sim. Mas o que nós temos que observar é que esse recurso é um recurso finito, ele é findável, ele acaba. Ele não se renova, não vem 306 e depois mais 306. É 306 uma vez só. Então o administrador público tem que usar esses 306 com políticas estruturantes e de infraestrutura e investimento. Ele não pode gerar um trabalho continuado de despesa, porque o dinheiro vai acabar. Perfeito. O dinheiro acaba. Mas a prefeitura, ela passa a pagar a água, os prédios públicos. Também. São mais de 100 prédios públicos, né? Só as escolas são 104 ou 106. Isso, 103. 103. São 103. Todas essas escolas passam a pagar água. Prefeitura, todos os prédios públicos. A empresa que pagou os 306 milhões, ela vai recuperar esse dinheiro todinho de volta. Vai recuperar em cima da população, em cima do próprio poder público. Todo CNPJ foi feito para dar lucro, não é essa que vai dar prejuízo. É verdade. Não é isso? Eles vão querer receber por isso. Mas volto a te dizer, 306 milhões de reais é muito dinheiro para uma pessoa só, para um grupo de pessoas. Mas para uma cidade é menos da metade do orçamento que nós temos. E aí, Hélio, ainda tem uma questão muito importante, que o Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público, emitiu uma nota técnica sobre o uso desses recursos provenientes da outorga, que é o dinheiro, que é o nome que se dá, do que se recebe da venda da SEDAI, que é para ações de desenvolvimento, de investimento. O recurso é finito, ou seja, ele tem dia, data e hora para acabar, então tem várias formas de ele ser aplicado. Mas isso tudo são debates que nós temos que ir levando, porque, como eu te disse, a licitação ocorreu sexta-feira de maneira precária. A Justiça deu 72 horas para a Prefeitura se manifestar, a Prefeitura vai se manifestar, os outros órgãos judiciários falarão, e aí nós teremos uma decisão definitiva. A Fernanda Perrin botou aqui o que será feito mediante ao Judiciário, onde não acatou o que a Câmara pediu. A gente está brigando em outras esferas da Justiça, em outras instâncias. Tanto que hoje quem está julgando esse processo nosso é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é a presidência. E ele deixou em aberto. Deu 72 horas para a Prefeitura se manifestar e disse que poderia ocorrer a licitação, porque a decisão do tribunal poderia acabar com o processo na altura em que ele estivesse. Léo, a gente tinha o orçamento de Teresópolis era em torno de 450 milhões. Passou para 800 milhões agora, esse ano. O ano que vem espera-se até 1 milhão. 1 bilhão. Né? Pode ser até chegar a 1 bilhão o orçamento da prefeitura. Cadê esse dinheiro? O que aconteceu? Nós não tivemos obra nenhuma. Olha, nós temos que ter muito cuidado para esses 306 milhões não se tornarem aqueles 51 milhões da pandemia, você se lembra? Sim, que sumiu. Ninguém achou ele, falaram, e depois foi dito que ele foi utilizado para pagar dívida. Tá, mas aí houve uma CPI na Câmara. Sim, e esse dinheiro não foi feito investimento, foi para pagar dívida. Então, hoje, esse dinheiro que entra da SEDAI, ele tem que entrar numa conta orçamentária própria, chamada SEDAI, dentro do orçamento, isso é o que está na nota técnica do Tribunal de Contas, em conjunto com o Ministério Público. Tem que ser feito programas e planos de trabalho para a utilização desse recurso. Isso não pode ser de maneira assim bagunçada como muitos pensam. Mas eu, Hélio, ainda acredito que o Tribunal de Justiça vai fazer a verdadeira justiça, que é entender a vontade da população. Tem uma pergunta parecida aqui, eu vou fazer a pergunta que eu gostei dela. Professor, quem pagará pelos ativos da SEDAI em Teresópolis? 450 milhões. Isso, Hélio. Nós fizemos uma lei para garantir o município, sabe? Que até foi vetado e nós vamos discutir o veto daqui a uns dias. Está perto de ser discutido. A Câmara fez uma lei, a lei de autoria do vereador Dr. Amorim, dizendo que qualquer concessão que exista, a empresa que pegar o novo serviço, ela é obrigada a indenizar a empresa que está saindo em seus ativos. Porque senão isso fica essa dívida para o município. Depois a SEDAI pode cobrar ao município. Né? Então nós fizemos essa lei garantindo o direito do município não ser mais combalido como já está. Essa lei foi vetada, né? Esse projeto de lei foi vetado, e a Câmara vai discutir isso daqui a uns dias. Eu tenho assim, quase que certeza que nós vamos derrubar esse veto. O Maria Felício, lá do Rio de Janeiro, mais ou menos ele já explicou aqui o que você me perguntou, o que você está perguntando aqui. O Israel falou aqui sobre os 450 milhões. O Bake, Vossa Excelência acredita que o prefeito vai investir esse dinheiro na cidade?
na qual ele pediu na semana passada mais 30 milhões para a compra de maquinário, sendo que essa é a terceira vez que ele pede dinheiro. É a pergunta. Será que ele vai investir esse dinheiro? Você já respondeu, né? Esse dinheiro, como eu te disse, tem uma nota técnica do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Ele não pode ser gasto de qualquer maneira, é um recurso findável. Ele tem data, dia e hora para acabar. Ele não é renovado a novas parcelas. Então, vai ter que ser criada uma política de investimento em saúde, em educação, que seja estruturante e que não seja uma política que vá criar mais despesa para frente. Tá, gente, eu estou dando uma passada rápida aqui nas perguntas. É que se eu for também ficar fazendo pergunta, eu me desconcentro e não vou no que eu preciso aqui conversar com o Léo. Como é que vai ficar para o ano que vem o orçamento? Qualquer um que pegar a prefeitura vai pegar uma prefeitura endividada. Você diz o próximo governo? O próximo governo. Será em 2025. Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano e meio. Sim, se nós formos falar de 1º de janeiro de 2025, olhando para o dia de hoje, nesse exato momento, com certeza vai ser uma transposição de um governo muito difícil. Serão momentos muito duros em que quem for o prefeito vai ter que ter muita lucidez para dar atenção própria a quem precisa, que é quem precisa da saúde, é quem precisa da educação, é de quem precisa de boa iluminação pública, é de quem precisa de suas estradas para ir e vir, trabalhar e vender suas mercadorias, como é o caso do interior. Baseado nisso, terá que ser montado um programa de governo para fazer essa máquina chegar ao tamanho que ela tenha que ter, com mais funcionários através de concurso público, porque nós precisamos ter concurso público, Hélio. Em primeiro lugar, que a gente vai ter mão de obra capacitada. Em segundo lugar, ele vai capitalizar o Instituto de Previdência. Hoje nós temos um Instituto de Previdência falido, deficitário e com poucas pessoas contribuindo para ele. E hoje, quem é contratado pela prefeitura por contrato ou por portaria, esse dinheiro vai para o INSS. A única maneira desse dinheiro ir para o Instituto é através de funcionários concursados. É isso que nós temos que investir na carreira profissional, no concurso público, na ascensão da função através do estudo e do tempo, e que ele possa contribuir e que o Instituto de Previdência se torne forte. Hoje tem o pote e tem os contratados. Se não fosse o pote e os contratados, a situação seria muito pior, né? Seria catastrófico. Porque não tem gente para trabalhar na prefeitura. Mas nós temos que fazer um estudo que dê para caber todo mundo, que a gente continue com o pote, que é necessário. Sim, que o pote é necessário. Que a gente possa ter os contratados através do terceiro setor, que também acontece no país todo, mas que a gente venha ocupar as vagas dos professores que estão faltando em sala de aula através de concurso, dos nossos médicos através de concurso, dos nossos engenheiros, contadores, fiscais. Hoje a gente quase não tem profissionais fiscais, veterinários, essas profissões que fazem parte do quadro da prefeitura, que fazem a prefeitura se manter viva e ela ser produtiva. Nós precisamos ter aí mais fiscais contratados, engenheiros, técnicos, farmacêuticos, médicos, professores, todas as áreas da engenharia. Isso tudo hoje é feito terceirizado, isso não pode ser dessa maneira. A prefeitura tem que ter memória técnica, os seus contabilistas têm que ser da casa, a controladoria tem que ser da casa. O setor de licitação tem que ser advogados e administradores da casa, porque irão responder esse processo, irão primar pela lisura do serviço público, Hélio. Porque você tem conhecimento disso, você teve lá a vida inteira, né? Você chega hoje na prefeitura, você pega uma função de jovens, crianças ali, jovens. Sim, nós temos que investir neles, com certeza. Mas nós temos que ter por detrás deles a retaguarda do funcionário com matrícula, que tenha responsabilidade, que esteja treinando aquele jovem para seguir o trabalho. Daria um concurso. Daria um concurso. Então nós temos que ter o pote, nós temos que ter o estagiário, mas nós não podemos abrir mão do concurso. Porque tem vagas, Hélio, que são exclusivas do concurso. Por exemplo, hoje falta professor em muitos lugares. E professor em sala de aula pode até ter o contrato, mas a lei prima, vem dinheiro do governo federal, lá do Fundeb, para que tenhamos professores com concurso, ganhando de acordo, cumprindo e recebendo através do piso nacional do magistério. A gente tem escolas aqui, a Escola da Tijuca, Hermínia Josete, a Climeia no bairro de São Pedro, e aquela novela da escola Maçom de Noronha. Né? Isso são coisas que eu sinto que hoje, falta 1 ano e meio ainda, mas eu sinto que hoje isso vai perdurar, não vai resolver. Eu estive em Florianópolis visitando uma escola que foi feita em 42 dias. 3.600 metros quadrados de obra, uma escola para 1.200 alunos.
ela custou 14 milhões de reais, foi feita em 42 dias. Hoje, com a venda da concessão da SEDAI, se isso acontecer, é um modelo que ele vai ter que utilizar para erguer novas escolas. Não é possível que esse governo vai acabar, eu não acredito, sem fazer uma entrega. A não ser o entreguismo da venda da água, que nós vamos pagar caro demais. E por isso a Câmara é o único poder que ainda vem brigando. Porque outros órgãos já entraram na Justiça e já perderam. A única ação que ainda está factível de julgamento, que ainda pode ser combatida por nossa parte, é que a Câmara entrou. Porque é verdade isso, né? O Sindágua perdeu a ação, outros órgãos aí A SEDAI perdeu. A SEDAI perdeu. A outra empresa que queria concorrer perdeu. Mas a da Câmara nós temos aí esse esperar de 72 horas, né? Esperamos que as informações sejam prestadas para que o presidente do Tribunal de Justiça faça o julgamento correto. Isso também não compete ao Tribunal de Contas. Não, o Tribunal de Contas também suspendeu e a Justiça foi contra o Tribunal de Contas. Nesse momento, o Tribunal de Contas suspendeu ainda dizendo que havia indícios de tendencionamento e que poderia haver grave lesão ao patrimônio público. Essa foi a decisão do tribunal. Mas a Justiça de Teresópolis suspendeu a decisão do tribunal. Isso tudo, Hélio, ainda vai dar muito pano para a manga. Eu também acho que isso não vai ser assim de imediato, não. Ainda tem muita coisa a ser resolvida. Bom, Léo, quais são os próximos passos, então, da Câmara de Vereadores? Os nossos próximos passos agora é aguardar o julgamento desse recurso que já está lá, né? Com muita serenidade, com muita sabedoria, dentro da técnica, e não levar esse debate para o âmago da raiva. Não, é da técnica mesmo, é de provar que Teresópolis é autossuficiente, que Teresópolis tem condição de ter um serviço de água autônomo, podendo vender a distribuição, podendo vender a questão do tratamento de esgoto, mas tendo o controle do manancial, porque é a única maneira da gente controlar preço. Você veja que a Petrobras, hoje, 51% dela é do governo federal, ela é da nação. Porque você já viu várias vezes, já noticiou também, que quando a gasolina ou o diesel sobe demais, o governo intervém, baixa o preço do petróleo e o combustível abaixa. Então, uma empresa dessa magnitude, como a que vai tratar a água e o esgoto, ela tem que comprar a mercadoria de alguém, ela não pode ser dona do manancial. Ela tem que comprar a mercadoria, que é a água da prefeitura, para que a prefeitura possa intervir no preço, possa intervir nas localidades de tarifa social e possa intervir na expansão da rede. Ela leva água gratuita lá para o Fischer, ela leva água para Pessegueiros, que até hoje não chegou. E a gente vê todo o segundo distrito que pega a água do sistema Rio Preto. A captação vem de lá, a água vem de lá. E nós não temos 1 metro de água tratada sendo devolvida àquelas comunidades. É somente a empresa sendo pública que nós vamos poder fazer essas políticas. Quer dizer, a água seria nossa. Seria do município. Nós não teríamos tarifação. Governo, a prefeitura vai fazer a gestão sobre a água e venderia para essa empresa que vai fazer a distribuição. Justamente. A água seria nossa. Agora, no modelo que está aí hoje, quem tem borracha preta pode ter hidrômetro na borracha preta. Quem tem poço artesiano pode vir a ter hidrômetro no seu poço artesiano. Nossos amigos da lavoura que puxam água do rio para molhar a sua lavoura pode ter um hidrômetro lá também. Isso tudo que a gente gostaria que não tivesse nesse modelo, mas que sexta-feira foi feita a entrega dele. Mas aí precisa criar uma autarquia na prefeitura, no governo? Nós criaríamos uma empresa pública de águas, né? Uma empresa pública para cuidar dos mananciais e vender a água. Quer dizer, seria a primeira empresa no interior do estado que ia dar lucro, porque o sistema SEDAI de Teresópolis, Hélio, eu estive estudando, ele mantém 6 cidades deficitárias, ou seja, o que a gente arrecada aqui é tanto que ainda sustenta 6 municípios que não são autossuficientes. Porque nós temos autossuficiência da água, nossa água é limpa, e aquela que precisa ser tratada, ela é barata, porque ela com pouco dinheiro, com pouco tratamento, ela tem condição de potabilidade. Perfeito. Minha gente, eu conversei com o vereador Leonardo, eu não posso tomar mais tempo dele, ele tem compromissos. E ele me avisou ontem que teria compromissos. Quero agradecer muito a participação do Leonardo. E essa história, como ele mesmo disse, não terminou. Na data de hoje, nessa hora, não terminou. E nós vamos acompanhando com muita calma, tranquilidade. Eu tenho certeza que a população terá a resposta adequada no tempo e na hora certa. O Carlos Vinícius está fazendo uma pergunta interessante. Vai aumentar o preço da água? Hélio, no estado do Rio, no Brasil e no mundo, onde se privatizou, aumentou. Não tem como não ser diferente aqui. Pode ser que no primeiro ano haja uma política de galgar espaço e tal, mas ao longo do tempo vai dobrar o preço, no mínimo. Gente, veja bem, tem uma opção de perguntas aqui, mas realmente não dá tempo, né?
E são coisas até que fogem do assunto de hoje. Mas aqui não dá tempo que o Leonardo tem um compromisso. Aliás, você vem de um compromisso e vai para outro, né? Isso aí, vim aqui tomar um cafezinho contigo. Não posso deixar de faltar a sua convocação. Quero agradecer que você esteve comigo lá na rádio esses dias, contando a história do rádio, que para nós foi de uma alegria tremenda. E você, como eu disse, você convoca mesmo, tu não convida. Você falou, a gente está aqui. Ô, Léo, obrigado. A semana passada, durante esse processo todo da semana passada, a gente teve uma média aqui, isso mostra que a população de Teresópolis, eu vou te encaminhar, eu quero te fazer mais uma pergunta. Nós chegamos aqui a ultrapassar 5.000 TVs ligadas em alguns dias. Isso a semana passada, sexta-feira foi um desses dias. A população de Teresópolis, ela não participa. Você sabe que ela não participa, você tem conhecimento disso. Qualquer manifestação em frente, nós somos 200 mil habitantes, qualquer manifestação ali, dá 30, 40, 50, às vezes um pouco mais, 100, 150 pessoas. Por que isso aqui em Teresópolis? Não é só Teresópolis, não, é no Brasil como um todo. É no Brasil, né? É da natureza do brasileiro ser ordeiro. Você vê que na Argentina, qualquer briga, eles tomam conta da Praça de Maia, tacam fogo. Eu vi eu estava lá. Com eles é assim, é da natureza do argentino. O brasileiro, ele é mais tranquilo, mas não quer dizer que ele seja inoperante. Você, quando diz que tinham 5.000 televisores ligados, isso reflete aí 20 mil pessoas assistindo no mínimo. Por aí. Né? Eles estão antenados, eles sabem a hora certa de dar o troco, de cobrar. A gente anda na rua, a gente conversa, a gente sabe do que está se passando. E o povo está esperando a eleição do ano que vem para, com certeza, endireitar os rumos dessa cidade. Eu acho que é o melhor caminho, sempre pela eleição. Sim, o melhor caminho é a democracia, né? Tudo que se resolve através do voto, através do povo, no tempo certo, é o melhor caminho para o desenvolvimento de uma cidade, de um país. A democracia sempre. Não tem outro caminho. Presidente e vereador Leonardo Vasconcelos, muito obrigado. Eu que muito agradeço. Obrigado às pessoas que estiveram aqui. Continue comigo, que eu vou responder uma por uma aí, as pessoas que me fizeram perguntas. A gente vai para o comercial, a gente volta já, porque o Léo tem compromisso. Muito obrigado, a gente volta já, rapidinho.